Oi, Isabela, bom dia. Isabela, bom dia. Oi, bom dia. Oi, tudo bem, lindona? Tudo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Cadê vocês? Quero ver o rostinho de vocês. João, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Cadê? Quero ver o rostinho de vocês. Oi, professora. Oi! Oi, Theo. Bom te ver, Theo. Isabela, cadê você, Isabela? Quero te ver. Bom, vamos aguardar, né? Mais um minutinho aí para ver se o pessoal restante da turma entra. Vocês já tiveram algum encontro no Zoom hoje? Sim. Dois? Tá, beleza. Então vamos esperar, né? São 11h30 agora, vamos esperar até 11h31. Enquanto isso, vocês já podem pegando aí o livro de vocês, de português. Página 26. Deixa aberta aí na página 26, por favor. A gente dá um tempinho aí para o pessoal entrar. Tem um ninja entrando aí agora. É o Benjamin, Ah, só é que o Benjamin. Oi, Benjamin. Oi, querido. Tudo bem? Legal. Vamos lá, vamos aguardar. Pode abrindo aí o livro, tá? Página 26, número 3. Mauro Jorge está entrando aí agora. Vicente. Oi, Mauro Jorge, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Ah. Beleza. Nós somos agora 6, né? 6 alunos. Nossa, tá um pouquinho. Cadê essa galera? Tá todo mundo atrasado? Bom, na aula passada, nas aulas anteriores, a gente começou a falar aí sobre adjunto adnominal e adjunto adverbial, né? E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso hoje, tá? Hoje a gente vai finalizar aí o nosso livro, vamos finalizar a unidade 3. A parte de língua portuguesa a gente termina hoje, tá? E na aula passada eu corrigi com vocês a página 26, a número 3. A gente corrigiu aquele quadro, né? Só ficou faltando uma palavra para a gente corrigir, que foi a palavra molhados, tá? Para a gente fazer aí a análise da classe gramatical, da função sintática da palavra, né? Então, peço que vocês abram aí o livro de português, fiquem com ele em mãos, peguem lápis, borracha, e abram aí na página 26, número 3, que foi onde a gente parou, tá? Então, a gente vai, só para a gente recapitular sobre o que a gente estava falando, a gente estava falando do adjunto adnominal, né, e do adjunto adverbial, que são termos acessórios da oração, ou seja, não são termos essenciais. Na sintaxe, esses termos não são, podemos dizer assim, obrigatórios na oração para que ela tenha um sentido completo, eles são termos acessórios. Que página? Termos adicionais, página 26, número 3. Tá? E o adjunto adnominal, ele vai são advérbios, perdão, artigos, adjetivos que fazem numerais, que fazem aí essa função de completar aí de
determinar, de caracterizar nomes dentro da análise sintática. E o adjunto adverbial são advérbios, são os advérbios lá da classe de palavras que fazem a função de indicar uma circunstância para o verbo, tá? É isso que a gente está vendo. E aí a gente vai ver isso hoje de uma forma contextualizada, né? Através de textos, aqui com os exercícios, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá bom? Eu vou colocar aqui na minha tela para vocês. Espera aí, gente. Deixa eu ver como é que faz. Ah, tá. Beleza. É isso, essa página aqui. A gente parou aqui, tá? Onde ele pede, a gente falou da classificação de todas essas palavras, exceto da palavra molhados, tá? E a gente vai corrigir aí da palavra molhados. Qual é a classe gramatical que pertence à palavra molhados aí nesse texto que a gente leu na aula passada? Adjetivo. Isso, adjetivo. E a função sintática? A palavra molhados aí faz que função? Predicativo do sujeito. Ó, tem a função de caracterizar também. Mas lembra que eu falei que a diferença aí é um adjunto adnominal. Lembra que eu falei na aula passada que a diferença do predicativo do sujeito para o adjunto adnominal é que o predicativo do sujeito ele é um termo essencial. O adjunto adnominal ele é um termo acessório. Ele é um termo que, se ele for excluído da oração, a oração não perde o seu sentido completo, certo? Então, aí ele vai funcionar como adjunto adnominal, tá? Ele está se referindo à palavra que se liga no texto, ele está se referindo a cabelos, né? Está se referindo a um outro nome, tá? Então, toda vez que ele fizer aí caracterizar, indicar algo sobre um outro nome, eu tenho um adjunto adnominal, tá bom? Beleza? Sim. Oi, professora. Oi, bom dia para a galera que chegou agora. Cheguei um pouco tarde, desculpa. Sem problema. Vamos lá, a gente está começando agora. Então, aí, molhados é um adjetivo, é um adjunto adnominal e se liga à palavra cabelos no texto, tá? Número 4. Na número 4, a gente tem aí esse anúncio, tá? E aí ele pergunta, qual é o objetivo do anúncio? Essa tarefa também foi uma tarefa que eu deixei para vocês fazerem em casa, né? Pedi que em casa não, para ser feita depois, né, da aula. Em casa todo mundo já está. E aí já era para estar pronta, né? Já era para vocês terem vindo com ela pronta. Aí ele pergunta, qual é o objetivo do anúncio? Quem pode responder essa? Eu posso. Para as pessoas denunciar o racismo. Isso aí. Incentivar, isso aí. incentivar que as pessoas Denúncias. Isso. Quem está falando aí? João. É João. Ô, João, que bom que você está participando, hein? Tava sentindo falta de você, porque você estava aparecendo pouco. E quando aparecia não participava, mas que bom que você está aí, tô feliz. Que bom. Então é isso aí mesmo. O objetivo é incentivar o leitor a denunciar as situações de discriminação, né? Especialmente discriminação racial, tá? Aí na letra B ele fala assim, ó, identifique os adjuntos adnominais e o adjunto adverbial contidos no texto do anúncio. Lê pra gente aí, João, esse trechinho desse texto, por favor. Tá bom. Todo profissional de saúde que sofrer qualquer forma de discriminação deve ligar 136 e fazer sua denúncia. E qualquer usuário que incorrer em atitude racista responderá judicialmente por seus atos. Obrigada, João. Aí, olha só, ele fala assim, quais são... Aí tem adjuntos adnominais, alguns adjuntos adnominais e um adjunto adverbial, tá? Então, vamos analisar. O adjunto adnominal pode ser um numeral, pode ser um artigo, pode ser um pronome, né? Pode ser um adjetivo.
Pode ser um substantivo. Pode ser um substantivo. Que adjuntos adnominais vocês encontraram aí nesse trecho? Saúde. De saúde. Uhum. Qual mais? Sofrer. Oi? Sofrer. Não. Sofrer não entra, não. Discriminação. Discriminação. De discriminação. Mas qual? Pronomes. Tem pronomes aí? Incorrer. Não. Incorrer, não. Incorrer aí é verbo. Pronomes. Vamos achar aí os pronomes que foram usados aí. Tem pronomes aí? Tem. Qual? Sua. Sua. Tem mais um. Tem mais dois, na verdade. Sua. Seus. E qualquer. Qualquer também é um pronome indefinido, tá? Então, sua, seus, qualquer são adjuntos adnominais. Onde que vocês viram suas? Eu não achei suas. Todo profissional de saúde sua denúncia. Por seus, aqui, por seus atos. Aqui, Felipe, ó, na última linha aí, ó, é seus, tá? Não é suas, não, é seus. É sua e seus. Sua denúncia e seus atos. Ok. Beleza? E aí, gente, tem um outro adjunto adnominal aí que é um adjetivo. Vamos tentar encontrar ele? Ó, quando ele fala assim, ó, e qualquer usuário que incorrer em atitude racista. Esse racista aí é um adjetivo e funciona como adjunto adnominal? Sim. Sim, né? Sim. Sim. Então, vocês podem colocar aí racista também, tá? E qual seria o adjunto adverbial? Se a gente pensar no adjunto adverbial, como o advérbio lá das classes de palavras, se a gente lembrar dos advérbios, qual seria aí o adjunto adverbial presente nesse texto? Só tem um. Atitude? Atitude. Não. Ó, o advérbio, só uma dica. O advérbio, quando a gente fala dessas classes de palavras, a maioria dos advérbios, eles têm aí um sufixo que caracteriza eles, que é o sufixo mente. Judicialmente. Judicialmente, muito bem. Mas isso é tipo a característica de racista? Olha só, atitude racista responderá. Responderá como? Responderá judicialmente. É uma circunstância para a resposta. Tá. Tá? Beleza? Podemos ir para 27, tudo bem? Pode. Vamos lá, então. Página 27. Espera aí. Vamos lá, gente. Aí ele fala assim, ó. Considerando-se a gravidade de atitudes racistas, qual é a importância do adjunto adverbial apontado no item anterior? Ou seja, o que ele quer dar um complemento, que a denúncia tem que ser judicialmente? Isso, na verdade, aí, muito bem, Benjamin, ele quer o quê? Ele quer caracterizar que tipo de resposta, que tipo de denúncia, né? Judicialmente indica que está em relação às leis, né? Está falando uma resposta legal para a situação, tá? Então, a importância do adjunto adverbial aí é fazer o quê? Caracterizar essas atitudes racistas, né? Mostrando que essas consequências vão ser amparadas pela lei. Todo mundo entendeu? Sim. Uhum. Sim. Tá, tranquilo. Sim. Letra D. Vamos lá. Na letra D, ele fala assim, ó, no anúncio, o termo qualquer aparece em 2 momentos. Porém, em apenas uma ocorrência, poderia ser substituído por todo. Por quê? Aí na letra D, ele fala assim, olha só, quando ele fala lá no texto
Quando ele fala que sofrer qualquer usuário. Isso, sofrer qualquer forma de discriminação, e quando ele fala e qualquer usuário. Aí ele está perguntando aí pra gente. Peraí, só um minutinho. Ele está perguntando aí pra gente quando ele poderia ser substituído pelo termo todo. Na primeira situação? Não, na segunda. segunda. E qualquer usuário. Em qualquer E usuário. todo usuário. Isso. Por quê? Porque dá a ideia aí de qualquer pessoa, né? Sim, que pode ser Qualquer Dá um. sentido. Ô, Isso. tia, Olha só, em que situação esse termo qualquer pode ser substituído pelo termo todo, tá? Quando ele aparece lá na segunda ocorrência, qualquer usuário. Por quê? Quando ele fala qualquer usuário, ele está falando que qualquer pessoa, ele está generalizando, ele está ampliando aí as possibilidades. Todos podem, todos os usuários, tá? Qualquer usuário equivale aí a todas as pessoas. E no segundo caso, o todo não ia se encaixar porque ia alterar o sentido. por quê? Bom, porque ele fala qualquer forma de discriminação, aí seria toda forma de discriminação. E a gente não está falando de toda forma de discriminação. Ah, tá. A gente está falando de uma forma de discriminação específica, que é a discriminação racial. Deu para entender, gente? Ficou claro? Sim, sim. Beleza. Consegui entender. Beleza, que bom. Vamos lá. Aí a gente tem aí, ó, uma tirinha da Mafalda, né? Quem gostaria de ler aí pra gente? Antônio tá aí? Antônio acho que tá aí. Não, peraí. Toma Tava aqui. falando. Tá, O Antônio, ele foi pegar o negócio que minha mãe pediu pra ele pegar lá. Ah, Então, se tá. você É quiser Clara que tirar tá aí? Aham. Oi, Clara, tudo bem, Oi. linda? Oi, professora. Oi, a Iris tá aí também? Aham. Beleza. Olha, eu vou pedir então, por favor, Gente, não risca aí a tela não faz isso não, por favor, tá? Com gentileza. Gentilmente eu peço, não faça igual o sétimo ano, aquele sétimo ano, não. Vamos lá. Quem escreveu aí parece o Mauro, tira aí, por favor, tá? Pode apagar, faz essa gentileza. Foi o Mauro, professora. Tá. Vou Pô, pedir, tá gravando, gente. por favor, tá, gente? Fica até feio isso, vocês estão no 8º ano, obrigada. Vamos lá, eu vou pedir para Clara, que estou com saudade dela, estou com saudade da Iris também, tem tempo que ela não fala nada na minha aula. Vou pedir para Clara ler essa tirinha da Mafalda aí pra gente, tá? Toda ou eu falo uma coisa Pode e a ler Iris vai toda, falar? pode ler toda, porque é curtinha, tá? Aham. Ah, João, dizer- que bom te ver. Ah. Vai. Quer dizer que a mãe da Liberdade é a tradutora? Se formou há pouco tempo. Como assim? Não acabou antes de se casar? Não. Ela ainda estudava quando casou o pai da Liberdade também. Puxa, os dois eram estudantes? É sim, não diga. Imagine, tão solteiros e se casaram. Bom, o que está acontecendo aí nessa tirinha? Elas estão Eu não entendi conversando. nada. Não entendeu? Não. Elas estão conversando e está falando, Também né? não entendi. Que a mãe da Liberdade é tradutora e se formou há pouco tempo. Uma mãe que se formou há pouco tempo. Aí ela fala, nossa, eles se casaram, os dois eram estudantes. Caramba, não diga. Aí ela fala, imagine, tão solteiros e se casaram. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que geralmente os jovens, quando ainda estão estudando, não se casam, né? Geralmente as pessoas que estão casadas, que têm filhos, já estudaram, já se formaram, né? E aí, nesse caso, a mãe da Liberdade acabou de se formar, tá? É isso. Aí ele pergunta assim, ó, todo mundo entendeu? Sim, sim. Aí ele pergunta assim, ó, Sim. no primeiro quadrinho, qual é o predicativo do sujeito de a mãe da Liberdade? Qual é o predicativo do sujeito? Tem um verbo de ligação aí. Isso tem que quadrinho? No primeiro. É tradutora? Tradutora, exatamente. Olha o verbo de ligação,
né? Indicando aí uma característica, uma qualidade, uma condição do sujeito, tá? Ô, professor, aqui uma dúvida. Sempre que era, eu esqueci, sempre que era predicativo do sujeito tinha que ter verbo de ligação? Sim, ou... sim. E no verbo nominal também? Sim. Não, o nominal. O nominal isso. é formado por verbo de ligação, tá? Sim. Então, aí é tradutora. Vocês vão colocar aí letra A, tradutora. Aí ele pergunta na letra B, ó. Que adjuntos adverbiais aparecem no segundo quadrinho e que circunstâncias indicam? Aí, nesse segundo quadrinho, o primeiro adjunto adverbial que aparece é o adjunto adverbial assim. Assim indica que circunstância? De tempo, de modo, de intensidade, de lugar? Modo, né? Modo. Aí vocês vão colocar assim, modo. Adjunto adverbial de modo. O outro adjunto adverbial que aparece aí nesse segundo quadrinho é o não. Não é um adjunto adverbial de quê? Negação? Não. Negação? Não. Isso, negação. Às vezes é tão óbvio, né, que dá até medo de falar, né? E a gente tem aí também antes. Antes também é um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de quê? Tempo. Tempo. Perfeito. Onde? Beleza, letra C. Na letra C tem aí assim, ó. No terceiro quadrinho, qual é a função sintática da palavra ainda na oração? Ela ainda estudava. Ainda aí é o quê? Funciona como o quê? Como Pronome? Não. Adjunta de nominal de tempo. Função sintática. Adjunto o quê? Adverbial. Adverbial de tempo, Felipe. Perfeito. Felipe confundiu os nomes aí. Adjunto adverbial de tempo. Aí ele fala assim, ó, na letra D. No último quadrinho, a fala da personagem Susanita subverte expectativas e cria o efeito de humor. Só um minuto, gente, só um pouquinho. Beleza, gente, vamos lá. Vou repetir a letra D. No último quadrinho, a fala da personagem Susanita subverte expectativas e cria o efeito de humor. Converse com os colegas sobre como isso ocorre, atentando à importância do advérbio tão nesse sentido. Bom, eu falei para você, tão quando ela fala lá assim, ó, tão solteiros e se casaram, né? Eu falei para vocês que quando a gente fala em humor numa tirinha, a gente não se atenta somente ao que está relacionado ao cômico, ao que é engraçado. Né? O humor ele pode estar relacionado a uma quebra de expectativa do leitor, ele pode estar relacionado a uma situação inusitada, certo? Que acontece aí na história, né? Que é o caso da subversão de expectativas que está aí nesse enunciado. Por que que esse advérbio tão causa aí um efeito de humor nessa tirinha, quando ela fala tão solteiros e se casaram? Quem pode explicar isso? é porque é tipo é aumentativo, né? Só que eu não sei como explicar. O que ela quer dizer com isso? Tão solteiros e se casaram? Tipo, que eles eram tão livres assim que, sei lá. Ah, eu não entendi, professora. Olha só, porque lembra que eu falei no início, quando eu expliquei a interpretação da história? Ah, que fofo! Quando eu expliquei a interpretação da história, que eu falei que se eles estavam estudando, isso indica que eles eram ainda jovens, né? E não é comum estudantes se casarem. Geralmente as pessoas se formam para depois se casar, né? Não é uma regra, mas Agora geralmente é assim.
Então, quando ela fala aí tão solteiros e se casaram, esse advérbio foi usado para mostrar assim que as características deles eram de solteiros. Tudo indicava como se eles fossem solteiros e eles... Só agora que eu entendi a tirinha. Só agora? Mas eu já tinha explicado isso, não já? Não tinha entendido. Por que não perguntou? Sei lá. Beleza? Todo mundo entendeu então? Agora? Ficou claro? Alguém está com dúvida nisso? Não. Não? Tudo bem. Então, vamos lá. Olha só. Aqui agora eu vou colocar para vocês umas atividades que não tem no livro de vocês, que só tem no meu livro do professor, tá? E eu coloquei aí na tela porque a gente vai fazer essas atividades juntos, tá? Aí é um texto extraído do livro Harry Potter e o Cálice de Fogo, tá? Tem alguém aí que gosta de Harry Potter? Sim. Eu adoro, meu Deus do céu! Tá? Então, a gente vai ler junto aí esse trechinho desse texto e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Sei. Bom, só um pouquinho. Quem pode ler pra gente aí esse... Eu posso ler. Tô poedo. Pode ler. Vai lá. Quem falou aí? Foi Clara que falou? Foi Foi claro. Clara já Ei, leu gente. hoje, não já, Clara? Foi a Iris. Foi a Iris, gente. Foi a Iris? Então vai, Iris. Pode ler. O artigo saíra havia 10 dias e Harry ainda era assaltado por uma ardência de náusea e vergonha no estômago todas as vezes que pensava nele. Rita Skeeter pusera em sua boca uma porção de coisas que ele sequer lembrava de ter dito na vida. Mas Rita fez muito mais do que transformar os uns, tá certo? Tá. Dele em frases longas e piegas, e entrevistar outras pessoas para saber o que pensava dele. Harry finalmente encontrou carinho em Hogwarts. Seu amigo íntimo, Colin Creevy, disse que o garoto raramente é visto sem companhia de Hermione Granger, uma linda menina nascida trouxa que, como Harry, é uma das primeiras alunas de escola. Obrigada, Iris. Como sempre, leu muito bem, né? Aí ele fala assim na letra A, ó. Considerando que a personagem Rita Skeeter é uma repórter que entrevistou Harry Potter, indique o assunto do texto. Qual é o assunto desse texto? Quem pode falar pra gente? Sobre o que esse texto que a Iris leu está falando? Da reportagem que a Rita Skeeter fez. Tá. Da reportagem que ela fez. Mas como era essa reportagem? E falando informações do Harry. Falando informações. Mas essas informações eram verdadeiras? Não. Não, né? Ela começou olha só quando ele fala lá no primeiro parágrafo. Rita pusera em sua boca uma porção de coisas que ele sequer lembrava de ter dito, né? Transformou os uns dele em frases longas e piegas. E aí? Então, o assunto do texto era o quê? Isso também acontece na vida real. Com certeza. Fofoca. O assunto do texto era mostrar... Não só isso. Mostrar o quê? O incômodo dele, né? O incômodo de Harry Potter diante das mentiras que ela inventou, né? Diante das coisas que ela estava falando dele aí, tá? Isso seria o assunto do texto. Aí vamos lá, na letra B, ó. Na letra B ela fala assim, ó. Por que é possível afirmar que Rita Skeeter não foi uma boa jornalista no artigo que escreveu sobre Harry? Porque tava falando mentira? Porque ela estava falando mentira, né? Ela publicou palavras que ele não disse, ela não fez um relato preciso, né? Um relato real, tá? Isso aí. Olha só, eu queria que vocês me ensinassem, depois alguém podia me ensinar a bloquear esses comentários e coisa que o povo escreve aqui na tela? Eu preciso aprender isso, gente, porque... Eu acho que eu sei como desligar. Eu não sei fazer isso, mas eu acho que Mas vou ninguém perguntar sabe fazer isso. não? Os outros Sabe professores também sim. não O sabem, não? Moisés sabe de tudo, parça. Tá. Vou Sério? perguntar para o Moisés, então, como é que faz. Vamos lá.
Na letra C, ele fala assim, ó, as expressões em destaque no texto, ó, por uma ardência, no estômago, em sua boca, na vida e muito, são adjuntos adverbiais. Ele já está afirmando aí pra gente, que essas expressões aí são adjuntos adverbiais, certo? Certo. Bom, aí ele pede para a gente indicar a circunstância de cada um deles. Então, quando ele fala aí em por uma ardência, esse termo por uma ardência é um adjunto adverbial que indica o quê? Que circunstância? Modo, tempo, causa, intensidade? Eu não entendi. Acho que modo, não sei. Ó, esse termo, Benjamin, por uma ardência, lá no texto, vamos voltar lá no texto, ó. Vamos voltar lá no texto, ó. O artigo saíra havia 10 dias e Harry ainda era assaltado por uma ardência de náusea e vergonha. Intensidade, não. Aí ele pergunta assim, ó. Não é intensidade. Então, não É sei. modo? Característica? Volta aí no livro de vocês para vocês verem quais são as circunstâncias que um adjunto adverbial pode indicar. Cadê? Vou ver aqui. Pergunta aí para a professora. Tira do mudo. Por uma ardência. Vamos lá, vou ler de novo a frase, ó. O artigo saíra havia 10 dias e Harry ainda era assaltado por uma ardência de náusea e vergonha no estômago todas as vezes que pensava nele. Causa, não. Causa, Felipe, é causa. Isso aí. Ó. É um adjunto adverbial de causa. Muito bem. Muito bom. Bom, e no estômago? É adjunto adverbial de quê? No estômago. Ô, professora, isso não tá aqui no livro, né? Não. Não. Lugar? Lugar, muito bem. Adjunto adverbial de lugar. E em sua boca? Lugar? Lugar também, perfeito. E na vida? Deixa eu... Vamos ver lá no texto de novo, ó. Quer ver? Quando ele fala aqui, ó. Rita Skeeter pusera em sua boca uma porção de coisas que ele sequer se lembrava de ter dito na vida. Essa circunstância Lugar? de quê? Não, lugar não. Tempo. Tempo, muito bem. Boa. E por último, muito. Muito é um adjunto adverbial de quê? Intensidade. Muito bem. Ô, professora, sempre muito é de intensidade ou em alguns casos não? Sempre. Muito. Ó, adjunto adverbial de intensidade. Aí ele vai falar assim, na letra D, ó. Retire do texto 3 adjuntos adnominais indicando a que classe gramatical pertencem. Aí aqui, se a gente encontrar um pronome, pode ser se referindo a um nome, pode ser um adjunto adnominal. Se a gente encontrar um artigo se referindo a um nome, pode ser um adjunto adnominal, né? Então, a gente pode usar aí o pronome seu, a gente pode usar o adjetivo íntimo, quando ele fala lá de amigo íntimo, o seu amigo íntimo, lá no 3º parágrafo, tá? O artigo uma também, tá? Então, aqui era para a gente encontrar aí alguns exemplos, os exemplos que a gente quisesse de adjuntos adnominais, tá? Vamos agora para número 2. Nessa número 2 aí, tem uma... Gente, vocês entenderam a letra D? A letra D Eu entendi. era só para a gente encontrar aqui no texto alguns adjuntos adnominais e falar que classes de palavras eles pertencem. Se é um pronome, se é um artigo, aí depende do que vocês iriam escolher, tá? Pode ser pronome, pode ser artigo, pode ser adjetivo, pode ser numeral, tá? Artigo também já falei, né? Bom, na número 2, ó, tem aí uma outra tirinha. Quem pode ler pra gente essa tirinha aí? Alguém quer? Eu. Você não leu ainda não, Felipe?
Não. Então pode É, pequeno. Tá. Gostaria de ficar sozinho. Já entendi. Então, vou ficar de guarda. Quem que tá zoando o Mauro Jorge aí, gente? Toda hora. Não tô Mole? fazendo Ele tá nada. Professor, estão me acusando, professor. mas eu não fiz nada. Eu estou assistindo a aula pacificamente. Não sou eu que estou fazendo isso. Aleluia. Tá. Ó, vamos lá. Então ele fala aí, gostaria de ficar sozinho e lá no último quadrinho vou ficar de guarda. Aí ele fala assim, ó, no primeiro e no terceiro quadrinhos, observamos orações que apresentam o verbo ficar. Gostaria de ficar sozinho e vou ficar de guarda. Aí ele pede. Uma pergunta, professora. Oi. O dono do Garfield entende ele? Porque É o quando John. ele fala, ele pensa. Aham, entende. Não, Não, acho que não pensando. entendi, não. Ah, entende, gente. Acho que entende. Eu interpreto que sim. Ali tem as bolinhas, isso De significa pra mim. pensamento. Eu acho que não interpreta, não. Eu acho que ele não entende, Não não. entende, não? Ah, não sei. Eu acho que Aí ele é interpreta. subjetivo. Tá, aí é subjetivo. Vamos lá. Deixa eu andar aqui por causa do nosso tempo. Vamos lá. Aí ele fala assim, ó. Classifique o verbo ficar quanto à predicação em cada caso e indique a função sintática dos termos sozinho e de guarda. Bom, quando ele fala aí, classifique quanto à predicação, ele quer saber a transitividade do verbo, certo? Lá no primeiro quadrinho, o verbo ficar, ele pode ser um verbo de ação e pode ser um verbo de ligação, né? No primeiro quadrinho, esse verbo ficar, ele é classificado como o quê? Ele é um verbo transitivo ou intransitivo ou ele é um verbo de ligação? No primeiro quadrinho. Eu acho que não é de ligação, porque tá falando é possessivo assim, então não, acho que não. Indica a ação, o verbo no primeiro quadrinho? Não, Não. peraí. O verbo Não. no primeiro quadrinho, olha só, ele é um É verbo que indica a característica, ele indica o estado, ele indica uma qualidade, ele indica uma característica do sujeito, certo? Gostaria de ficar sozinho. Ficar como? Sozinho, é um modo de ser do sujeito. Então, aqui no primeiro quadrinho, ficar é um verbo de ligação. Tudo bem, gente? Lembraram aí disso? Sim. E aí, ele pergunta aí, qual é a função sintática do termo sozinho? Se ficar no primeiro quadrinho é um verbo de ligação, sozinho é o quê? Adjunto. Não. É característica. Predicativo do sujeito que está oculto aí. É do sujeito, cara. Então, eu gostaria de ficar sozinho. O sujeito eu está oculto, né? Então, sozinho aí é um predicativo do sujeito. Estão lembrados? Sim. Beleza. Aí, lá no último quadrinho, ó, vou ficar de guarda. Ficar aí indica uma ação? Sim, eu acho que sim. Gente, sim. Sim. Né? Sim. Sim. Então, isso significa que esse verbo ele é um verbo transitivo ou intransitivo. Ele aí é um verbo intransitivo, porque quando ele fala vou ficar, esse verbo ficar, ele é classificado como intransitivo porque ele não precisa de nenhum complemento depois dele, para o sentido da oração ser um sentido completo, certo? Então aí, esse termo de guarda é um termo acessório da oração. Então, esse termo a gente pode chamar de adjunto adverbial, porque esse termo, ficar de guarda, está indicando uma circunstância para o verbo ficar, que é um verbo que indica ação, certo? Então, lá no primeiro quadrinho, ficar é um verbo de ligação, e no último quadrinho, ficar é um verbo intransitivo. Ô, professora, e isso não pode ser objeto porque é o complemento do verbo? Verbo? Esse verbo, gente, a aula está acabando, pode acabar a qualquer momento. Aí dúvidas, qualquer coisa, dúvida, comentário, vocês podem perguntar lá no fórum, tá? Mas aqui não, Felipe, porque olha só, quando ele fala vou ficar, de acordo com o contexto do texto, ficar não precisaria de complemento. Ficar não exige um complemento.
Então, Já ficar tem sentido. é um verbo intransitivo. Aí a gente tem aí o termo acessório da oração, que é o de guarda, que é um adjunto adverbial. Entenderam? Ok. Então, Ó. professora,